Bom dia, na graça e na paz. Hoje é 22 de junho, é domingo. Muito me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Poucas pessoas sentem prazer estar na casa do Senhor, mas muitas pessoas sentem prazer estar na casa do Senhor. Então você tem um chamado, tem se preparado, tem um convite. Quantas vezes, né? Eu e meu Cidinho, meu docinho, recebíamos convite para irmos a algum evento, um jantar da Donep, na igreja, e a gente achava que estava com tudo, né? Correndo, não, segunda-feira trabalho cedo, não, porque quarta-feira eu tenho compromisso, Cidinho, não, porque quinta-feira eu tenho compromisso. E uma covardia tamanho de um bonde, porque o Senhor diz que nós devemos lutar, devemos buscar a salvação. A salvação é de graça, mas custa cara, sabe por quê? Porque custa renúncias. Então muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero ser crente. Crente até o diabo é, e ele teme e treme quando ouve a voz do Senhor. Então eu digo para você, a intensidade da sua luta revela no que de fato você crê. Onde você tem lutado? Qual é a luta que muitas pessoas lutam tanto, mas lutam tanto para conquistar? Se lutasse metade para a obra do Senhor, para aquilo que foi chamado, porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então eu digo assim para a pessoa, olha, se um dia você caminhou no reino de Deus, você foi útil na obra do Senhor e hoje você desistiu, então eu quero dizer para você, sonde, vigie, porque talvez você não tenha sido escolhido. Mas Deus não rejeita aqueles que o buscam. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Procure saber por quê, pastor, eu estou passando por tanta luta, por tanta tribulação. Eu não consigo sair disso. Porque a luta sua tem que transformar tudo aquilo de ruim, vai virar vitória. Porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de poder, que Ele pode transformar a maldição em bênção. Mas temos que querer. Então eu digo para você hoje, quero transmitir um convite a você. A parábola sobre a qual queremos meditar foi narrada na última semana de vida de Jesus. Foi uma semana intensa. Nela, Jesus contou duas parábolas que falam de um convite. A primeira fala de dois filhos, cujo pai os convida a trabalharem na vinha. Está em Mateus 21, 28, 32. O convite é o mesmo, as respostas, porém, são bem diferentes. Um diz não, mas vai trabalhar. O outro diz sim, mas não vai. Quantas pessoas dizendo que quero fazer, eu queria fazer a obra de Deus, eu quero ser enviado, mas faz o que para isso acontecer? Não podemos querer contenda, confusões, queremos dizer, Senhor, usa-me, para que eu possa ver com meus olhos espirituais onde o Senhor quer que eu chegue. A segunda parábola mostra um rei que prepara uma festa de casamento para o filho. Está em Mateus 22, 1 a 14. Esse rei convida o povo para a festa, mas ninguém comparece. Alguns ignoram o convite, outros se desculpam de estar muitos atrepados, outros matam os servos, portadores do convite. Ouça, assim são tantos. Nós vemos chá recente, convida tantas pessoas com tanto amor, porque oramos, jejuamos antes disso. E o Senhor mostra quem convidar, e muitas pessoas nem está aí. Mas não se preocupe, basta olhar, basta ver que em pouco tempo vai dar errado. O que está falando, pastor? Está falando que Deus chama os seus, mas os seus não querem aceitar muitas vezes. Tem que dizer sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, porque um dia, olha, se Deus apertar, porque Ele prefere a tua salvação do que o teu bem-estar, tá? Enquanto corremos o bem-estar, Deus abençoa pela fé. O que é fé? É a certeza, a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que virá. Quem faz a obra? O nome de Jesus. Quem fabrica a obra? O Espírito Santo. Eu não sei o que Jesus sentiu ao contar essa parábola.
mas sei o que sinto. Eu sinto quando alguém ignora um convite pessoal que faço. E são convites. Eu tenho certeza que naquele dia teria bênção para a pessoa, porque a palavra do Senhor diz, na congregação do justo, Deus ordena a bênção. Sabe, quando estamos trabalhando em Colombo, um trabalho muito lindo, tivemos ali, e também fizemos muitos projetos, muitos trabalhos missionários, trabalhos de resgate. Então eu tenho percebido que a maioria das pessoas não rejeita Jesus de uma maneira radical, não, consciente. Elas ouvem o convite que Jesus mandou fazer, mas não valorizam aquele que está convidando. Acha que quem está convidando somos nós. Nós somos pés, mãos, boca de Deus na terra. E eu digo, Deus, dá força, porque não é fácil. Não é fácil, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Há muitas pessoas que estão sendo manipuladas por forças contrárias de maldição familiar, que está em Êxodo 20, sofrendo. Famílias inteiras sofrendo, padecendo. Tem que dizer, Senhor Jesus, eu te quero, eu vou até ti. E muitas pessoas dizem, não quero, não vou, não gosto. Mas a vida continua um caos. Então para você, entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, ele tudo fará. Então são situações diferentes. Algo desagradável é ser rejeitado, mas algo bem pior é não ser levado a sério. Quantas pessoas tiram sarro, quantas pessoas blasfemam. As pessoas simplesmente não entendem que o convite vem do Filho de Deus. Então Jesus convida seu discípulo a escutar mais uma parábola. Ele nos convida a prestar atenção nela. Então eu digo para você, você aceita esse convite exclusivo da parte de Jesus Cristo de Nazaré? Sonda-nos, Senhor. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e podemos ir ao seu encontro, Jesus. Então eu digo para você, muitas pessoas estamos em meio a uma grande batalha. Pessoas estão batalhando sempre, ou espiritual, ou já se entregou, ou vivem uma vida tremendamente abençoada ou fora da graça. Porém, não usamos as armas que Deus nos deu. A palavra de Deus nos diz que o maldito é aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias 48:10. Ou seja, o soldado em meia guerra precisa usar a espada, não simplesmente deixá-la na bainha. Então, uma guerreira, eu aprendi a ser guerreira, precisei aprender, porque havia muita palavra contrária na minha vida, minha família. Havia feitiçaria, havia grandes feitiçarias, simpatias no meu casamento. Fui descobrindo, porque Jesus foi revelando, Deus foi revelando. Então eu pude guerrear, mas doeu. Então, e as pessoas, pastora, que mandou feitiçaria para você, elas vão estar pagando, porque vai retornar. Agora, se arrepender, pedir perdão, converter ao Senhor Jesus, Deus tem misericórdia sim, porque eu já perdoei. Deus está falando com você hoje. Sonda o que está acontecendo na sua família. Use a ferramenta que Ele já te deu. Onde você está usando a ferramenta dada por Ele? Pois é tempo de lutar. Essa ideia de deixar a espada na bainha não é postura de um verdadeiro soldado. Você precisa tomar uma atitude. Não seja covarde. Vai pela tua família. Teus filhos estão sofrendo. Você continua braço cruzado. Desencruze esses braços. Vamos juntos guerrear. É preciso se posicionar, ir à luta para atingir objetivos que Deus colocou no nosso coração. Coração é alma. Como está a tua alma? Desesperada, angustiada. Por isso eu sempre digo, sexta-feira de desintoxicação espiritual, através da cura da libertação. Tem acontecido coisas extraordinárias da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada fala a respeito de Samã, um homem que tomou uma espada e se colocou no meio de um campo de lentilhas para defender aquelas terras. E Deus lhe deu a vitória. Segundo Samuel 23, a lentilha podia não ter grande importância para os outros, mas para ele era muito importante e valorizada. A sua família tem valor para você. Os teus filhos estão sendo destruídos e você está vendo acontecer. Então,
passe a ser uma guerreira, passe a ser um guerreiro, aprenda a guerrear, porque a vitória será grande, será sua. A palavra de Deus diz: não há outro Deus neste mundo a não ser Deus Todo-Poderoso nos céus. E o caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Faça como o personagem bíblico Samã, tire a sua espada da bainha, lute, se posicione, pois Deus é com você. Você pode sim dar um ponto final nessa tragédia que está acontecendo. Você está desconfiado do que está acontecendo com você, aconteceu com mamãe, com vovó? Então, isso é maldição familiar. Tem que ser destruída para não passar para as vindouras, sair de você em nome de Jesus. Deus poderoso Pai, ajude-nos, Pai, a não ser covarde, Senhor. Levanta-nos, Pai, com ousadia para lutar pela nossa família. Senhor, lutamos por tantas coisas, às vezes que não tem nem sentido. Por que, Pai, nós corremos tanto? De que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, Senhor? Ah, Senhor, por favor. Ah, Pai, nós precisamos de Ti. A Tua palavra diz: maldita aquele que retém a espada, aquele que não quer guerrear. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daquele que está me ouvindo esta manhã, da sua família, do seu trabalho, de sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Você vai sim, você vai conquistar. Deus fará coisas abençoadas na tua vida. Ainda esta semana vindoura, você será mais que vitorioso, creia. Mas não deixe mais a sua espada guardada. Canta Lamanaia. Deus de poder e autoridade, aonde está a tua Bíblia? Onde está? Busque a sua Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja teu nome para sempre, glorificado, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, Pai. A tua palavra diz, Senhor, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluias! Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.